o presidente da Argentina, Javier Milei, disse que descarta uma dolarização da economia antes das eleições legislativas do ano que vem. O primeiro indício de um cronograma para sua proposta de campanha mais ambiciosa. Milei já havia dito que a dolarização viria só depois que o seu governo limpasse o balanço do Banco Central e reformasse o sistema financeiro do país sem sinalizar datas. O presidente ainda acrescentou que trabalha em uma reforma do sistema financeiro que servirá como um passo fundamental para um eventual fechamento do Banco Central, que é um outro componente do plano econômico de sua campanha, que foi inclusive amplamente difundido durante as discussões com os adversários durante a campanha eleitoral. Você, Cristiano Beraldo, muitos apostavam que seria uma grande dificuldade de Javier Milei conseguir dolarizar a economia do país, assim como o fechamento do Banco Central. O que é preciso destacar e traduzir para a nossa audiência em relação a esse processo de dolarização? Para dolarizar um país é preciso ter muito dólar guardado, hein, Beraldo? Bom, na verdade podem ficar tranquilos, porque inclusive Javier Milei sabia que seria muito difícil fazer esse processo. Não há ilusão quanto a isso, né? Ainda mais ele, que é uma pessoa estudada no tema. Então, para se fazer um processo de dolarização da economia, na verdade você tem duas formas de fazer. Uma é quando a economia ela já está tão abatida e as pessoas já não têm mais absolutamente nenhuma confiança na moeda local, e aí você tem uma dolarização informal da economia. As pessoas, o Brasil passou por isso por muitos anos. Eu me lembro, antigamente você via anúncios de carro e imóveis nos classificados do jornal impresso, né? E já não cabiam mais os zeros para você ver o preço de um automóvel, de um imóvel e tal. Era tudo ali com referência em dólar. Você ia comprar um Monza, $30 mil e tal. E assim as coisas aconteciam no Brasil. A Argentina, a mesma coisa. Então, no fundo, a economia informalmente ela já é dolarizada porque as pessoas buscam sempre uma referência estável de valor. Agora, do ponto de vista institucional, para que a Argentina volte à realidade de ter o dólar como a sua moeda ou numa relação de troca direto com o dólar, entre peso e dólar, como outros países adotam, o Panamá adota, Bahamas adota, Emirados Árabes adota, enfim. Isso é comum, né, em alguns países do mundo você encontra essa realidade. A Argentina tem que fazer um grande dever de casa. Então eu vejo que a dolarização da economia, Caniato, é uma meta, é um projeto a ser executado. E para você chegar lá, você tem que assegurar que essa casa econômica argentina está em ordem. Você já viu essa dificuldade, né, Zé Maria? E em relação aos muitos zeros, você viu também esse processo de cortar os zeros na troca de muitas moedas durante os anos 80, né? 7 planos. E teve plano de tudo, feijão com arroz, né? Teve o plano de prender o seu dinheiro que estava no banco, né? Que teve consequências fortíssimas para algumas pessoas. Teve de congelamento, o fiscal do Sarney que chegava na porta do supermercado, esse supermercado está fechado, e todo mundo aplaudia, né? A história do congelamento não dá certo. Esses planos mirabolantes, piruetas, como dizia o Malan, isso não dá certo, é preciso transmitir credibilidade. A Argentina, no plano cavalo, onde houve a dolarização, funcionou por um tempo e depois entrou água. Qual é o lance? É isso aí que você falou. Só se pode admitir a dolarização se a Argentina estivesse com o Banco Central cheio de dólares e garantisse o valor de face. Cada peso vale tantos dólares e pronto. Pode chegar com peso que eu te dou dólar. Aí funcionaria, né? Mas isso provocaria, inclusive, a possibilidade de inflação em dólar. Isso pode acontecer, para se ter uma ideia. O plano real, ele é de uma engenhosidade fantástica, muita gente fica discutindo, mas por que o plano real deu certo? Uma conjunção de ideias, a transparência, a aprovação do Congresso Nacional, né? E uma engenhosidade ali de criar a URV com uma cesta de moedas, não era só dólar, né?
e andou separado o RV até se uniu à moeda, o plano real deu certo. E o que acontece? É credibilidade. É credibilidade, é garantia de que o RV garantiu o valor do real e assim por diante. Nós chegamos a 0,8%, menos de 1%. O nosso real era mais caro do que o dólar aqui, para você ter uma ideia. E outra coisa, nós adotamos no governo Fernando Henrique Cardoso e continuou uma política cambial móvel. O Banco Central não é como antigamente, que defendia o valor do dólar. E aí o mercado negro funcionava. Agora não tem mercado negro a não ser para traficante, bandido, porque você pode ir lá no banco comprar o dólar. Você vai lá e compra e pronto, né? Só que você tem que colocar seu CPF na hora de comprar o dólar. Então é isso aí, fica muito difícil dolarizar. A não ser que a Argentina tenha os dólares para bancar o valor de face da moeda. Não parece que seja o caso. Mota, você é um entusiasta de Javier Milei, sempre compartilha aqui alguns dos pensamentos dele. Você, inclusive, trouxe informações do último livro redigido por Javier Milei, lançado, inclusive, na Argentina e tem, inclusive, traduzido em português. Agora, há uma dificuldade enorme nesse processo de você dolarizar a economia do país. Essa dificuldade passa somente pela necessidade de você ter a quantidade de dólares ou não? Olha, tem vários aspectos técnicos, Caniato, mas esses aspectos técnicos todos estão dentro da capacidade do Milei. Eu tenho certeza que os obstáculos graves que o Milei vai enfrentar são de ordem política. Ele conseguindo lidar com esses obstáculos, os obstáculos técnicos são tranquilos. Inclusive, esse é um assunto que o Milei aborda no seu livro, o fim da inflação. E ele explica lá no livro, né? E eu acho que deve ser essa a estratégia que está sendo discutida, é que, na verdade, a dolarização, ela passa por você acabar com a obrigação de usar o peso. É como se aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil, nós somos obrigados a usar o real. Né? Eu não posso fazer com você um contrato em dólar, eu não posso alugar uma casa para você em dólar, eu não posso ter uma conta bancária em dólar. A ideia do Milei é acabar com a obrigação de usar o peso. E aí, naturalmente, se espera que toda a população passe a usar uma moeda confiável, né? Uma moeda com mais solidez, que vai ser o dólar. O grande efeito disso, e isso é que é muito importante, e é a beleza dessa história de dolarização, é que quando você adota o dólar dessa forma, você retira da mão dos políticos argentinos o poder de fazer política monetária. Então, se você adotou o dólar, a taxa de juros vai ser aquela praticada pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. Então, acabou essa brincadeirinha de político fazendo confabulação com o Banco Central para subir taxa de juros ou abaixar taxa de juros, ou fazer isso ou fazer aquilo. Né? Você retira dos políticos argentinos o controle sobre a política monetária. Olha, isso já foi feito na Argentina na época do ministro Domingo Cavallo. Em 1991, o dólar passou a ser aceito como moeda. E para vocês verem o que aconteceu, em 1990, a inflação na Argentina foi 2.313%. Em 1995, 5 anos depois, ela tinha caído para 1,6%. E nos anos entre 1996 e 2000, a gente nem se lembra mais disso, mas a inflação média na Argentina foi de 0%. Aí aconteceu um pequeno probleminha chamado kirchnerismo, né? Sempre acontece, a casa arrumadinha, tudo bonitinho, veio o kirchnerismo e acabou com tudo. Agora, quem sabe, o Milei não vai voltar, trazer a Argentina de volta a esse tempo bom. Agora, uma vez dolarizada a economia, Cristiano Beraldo, não haveria então a necessidade do Banco Central? Ficaria inócuo, sem objetivo? Porque, na verdade, com a dolarização da economia, muitas das atribuições do Banco Central não fariam mais sentido, né, Beraldo? Porque você passa a se submeter às decisões tomadas pelo Banco Central americano. Afinal de contas, a sua moeda, então, se tornará o dólar. E
no que diz respeito às necessidades internas, são administrados por outros órgãos, Ministério da Economia e por aí vai. Obviamente, você tem o mercado de ações, né, de Bolsa de Valores, que tem a sua regulação, enfim, aspectos que internamente você administra. Agora, o que o Mota falou, eu preciso sempre se ter em mente, não quer dizer, só porque o Milei está no caminho de fazer um excelente trabalho e devolver a estabilidade econômica à Argentina, que todo esse trabalho não possa ir por água abaixo no momento em que a Argentina cair, eventualmente, de novo, nas mãos erradas. Esse é o desafio de qualquer país, de qualquer governo. Por isso é tão importante que a população entenda o que está acontecendo, tenha conhecimento, formação escolar, acadêmica, para conseguir discernir sobre o caminho adotado que deu a ela estabilidade em sua vida e aquela conversa mole, mas muito fácil, dos que prometem lugar no céu, nem vendem, prometem, vão dar um lugarzinho no céu, lá do lado de São Pedro. Então, o Brasil hoje, por exemplo, é o país onde você não dá educação financeira. Aí você combina ignorância financeira com uma das maiores taxas de juros ao consumidor do mundo. É claro que isso vira uma bomba. É claro que o jovem vai se endividar numa velocidade imensa, geralmente comprando coisas completamente inúteis e descartáveis, e vai ficar ali mês a mês trabalhando, suando, se dedicando para pegar o dinheiro do fruto do seu suor e colocar no bolso do banqueiro. Isto é fruto de ignorância. A Argentina precisa resolver esse problema. O Brasil também precisa resolvê-lo.